Olá, gente, boa noite. Boa noite, estou aí já ao vivo. Me ajudem aí quem puder dar um feedback, se tá tudo ok, se tá bem enquadrado. Olá, gente, vamos entrando. Boa noite a todos. Laurinha, olá. Estão me ouvindo bem? Tá ok, o enquadramento tá legal. Vocês podem, sempre peço ajuda nisso porque a ideia é fazer bem feito para vocês. É o nosso esforço. Boa noite, Jesus. Tá me ouvindo bem? Julinha, que sempre nos ajuda, ok. Muito bom. Que coisa boa. Joia. Obrigado, Laura. Obrigado, pessoal. Boa noite, gente. Mais uma vez. Vamos dando condução aí a nossa live de hoje, não é? É muito bom estar com vocês aqui mais uma vez. No último mês tenho aparecido aí mais que de costume, mas tem sido uma experiência gratificante, tá? Nesses tempos onde a gente, a, à luz da espiritualidade, a gente debate a nossa realidade, tá? Então, meus amigos, como de costume, não é? A gente começar os nossos encontros com uma prece. Eu trouxe aqui um textozinho para vocês, gostaria de ler. Chama assim, Prece do Aprendiz. E aí a prece do aprendiz é a seguinte: Senhor Jesus, apesar das imperfeições que me revestem, venho diante de tua bondade apresentar-me para o serviço do bem. Olho para a tua seara e percebo trabalhadores notáveis, brilhando quais estrelas de uma constelação divina. Eu, porém, rogo apenas a ajuda para converter-me em simples grão de areia, refletindo um pouco a tua luz. Vejo médiuns sinceros transmitindo as mensagens do alto, consolando e ensinando. Eu, porém, rogo apenas a ajuda, a fim de que me torne simples ponte de fraternidade na relação com os irmãos que me cercam. Há oradores inspirados que semeiam a luz por onde passam. Eu, porém, rogo apenas ajuda para que aprenda a ouvir os companheiros de jornada. Destacam-se líderes notáveis, conduzindo multidões ao teu aprisco divino. Eu, porém, rogo apenas a ajuda para aprender a conduzir-me diante de minha própria consciência. Há, enfim, um exército do bem atuando sob a inspiração do Evangelho, espalhando a paz e a esperança, a consolação e o amor. Eu, porém, rogo apenas a ajuda a fim de enxergar a luz dos teus ensinamentos. E, se, devido às minhas imperfeições, não conseguir ser um discípulo da tua excelsa causa, que o teu amor me permita ser, ao menos, um seguidor dos teus passos rumo à própria redenção. Muito bem. Boa noite, amigos. Essa é um trechozinho de uma prece chamada Prece do Aprendiz, de um livro de um autor muito especial. É o Clayton Levy, é o Médium, é um livro psicografado, e um médium de Campinas, de um centro de Campinas, São Paulo, Araraquara.
em São Paulo, e o Clayton Levi, e é um livro escrito pelo espírito, ditado pelo espírito Augusto. Chama Sublime Convite. Sai ao contrário aí, né? Mas eu gosto de mostrar a capa. Pela editora Allan Kardec. Sublime Convite, do espírito Augusto, pelo médium Clayton Levi. Muito bem, boa noite. Boa noite. Ó, perguntas a respeito de qualquer assunto dentro da nossa temática espírita, dúvidas sobre a Quinta de Luz, algum assunto que queiram abordar, podem encaminhar aqui pelos comentários, tá? Que a Júlia tá aí ajudando, é ela que faz esse suporte sempre tão carinhoso, mandando as perguntas aqui para o computador que está na minha frente também. Aí ela manda pelo WhatsApp e eu vejo aqui as perguntinhas de vocês, porque os comentários ficam muito pequenos, mas dentro do nosso tempo, aí eu procuro, diante das minhas limitações, debater, né? Não responder, mas debater com vocês a respeito das dúvidas, para a gente chegar a algum ponto nessa caminhada mais elucidado, né? Todos ganhamos assim. Então não existe pergunta boba, não existe pergunta irrelevante. Mandem as perguntas. A gente está aqui para isso, faz parte das nossas lives, responder perguntas do nosso trabalho como um todo. A gente está aqui para vocês, né? Para quem nos procura. Estamos, pessoal, no Setembro Amarelo, né? A Alexandra trouxe essa temática na quinta-feira passada. No site e Instagram da Quinta de Luz, na internet, né, da forma que nos comunicamos com vocês, tem sido abordado o tema que compreende o porquê do Setembro Amarelo, né? É o mês de prevenção ao suicídio. O suicídio que já nos assola enquanto pandemia também, né? Nós temos há algum tempo já números de pessoas que infelizmente tiraram a própria vida a um nível de alarmante, e esse nível é uma crescente ainda, infelizmente. Então o Setembro Amarelo ele foi instituído para a gente trabalhar a conscientização da prevenção contínua, né? Então ele faz essa renovação da necessidade de prevenção, do trabalho de prevenção ao suicídio em vários níveis, tá? Em todos os que a gente possa abordar. E aí, gente, o que dizer, né, a uma pessoa que de repente manifeste uma intenção, né, que é chamado assim pelos os profissionais, uma ideação suicida? É que sempre existe um amanhã. Por mais escura que seja a tua noite, a noite do psiquismo, sempre existe um amanhecer. Levem essa mensagem a quem vocês puderem. O ato do suicídio, ele leva o ser geralmente a um desencarne prematuro, e isso conduz à necessidade de um resgate extremamente sentido no âmbito da matéria. O ato contra si, contra a própria vida, ele imprime uma densidade tal nas nossas matrizes periespirituais, que é como nós existimos continuamente, né? Nós, fora do corpo físico, nós existimos em perispírito, que é uma percepção muito próxima da matéria, porque é como a nossa consciência alcança, é como nós percebemos,
talvez dentro de uma sensorialidade e uma visão mais ampla, dependendo do passo da nossa caminhada. Recursos mais avançados para lidar com as nossas questões. Porém, dado, né, o momento da caminhada que compreenda o resgate nessa densidade impressa, por exemplo, pelo ato, né, de ceifar a própria vida, essa densidade faz com que a nossa configuração periespiritual ela adote uma vibração muito próxima das percepções físicas. E isso leva a quê? Estou falando de um ponto de vista. E isso leva a quê? Diante dos estudos espíritas. Leva a uma percepção de estar no corpo após a morte, após o desencarne, após o desenlace. Muitas vezes esteja esse corpo danificado como estiver. E a consciência humana em perispírito pode perceber esse corpo realmente se deteriorando, realmente danificado pelo ato que cometeu. Disse alguns autores, tá? Não posso afirmar de certeza e não acho que em todos os casos seja dessa forma, a gente não pode chegar aqui e simplesmente generalizar, mas que o indivíduo, no mínimo, ele vai passar aquele tempo que ele teria de vidas, nenhum espírito, nenhum ser humano sobre a face da Terra tem em sua programação kármica, em seu projeto reencarnatório, o desencarne pelo suicídio. Lá registrado que será dessa forma. É sempre uma ação do ser. Porque em termos de espiritualidade, eles sempre nos dão uma nova chance. Lembra do que eu falei no início da conversa? Sempre existe um amanhecer, independente de quão escura seja a noite. Então, como disse alguns autores críveis, trazem essa informação de onde, nas fontes que eles foram buscar, o que foi transmitido para eles, geralmente se passa o tempo que teria de vida aqui até o seu desencarne em um processo muito complicado, tá? Nesse processo de resgate, de primeiro passo do resgate, né? Se passa ainda percebendo o corpo físico. Então, existem formas de a gente sair um postzinho da Quinta de Luz que a Paty colocou lá essa semana. Eu não me lembro exatamente qual o dia, mas eu vi no Instagram algumas prevenções que cada um deve tomar a respeito de abordar a temática do suicídio. Tá? Vão lá e olhem. O apoio a isso, a Quinta de Luz apoia o CVV, né, o Centro de Valorização da Vida, que faz um trabalho muito bonito de escuta, né, dentro desse acolhimento à pessoa aflita ao ponto de caminhar nessa direção. Então eles têm resultados extremamente amorosos diante do que se propõe o CVV, né? Salvo engano, aí com mais de 50 anos já de caminhada nesse trabalho. Então nós precisamos estar atentos, precisamos estar acolhedores e levar uma palavra a quem de repente demonstre
esse tipo de ideação, tá? Tem um livro, tem alguns livros que podem ajudar-nos nessa, e aí merecem ser recomendados nesse momento do Setembro Amarelo, né, do mês de prevenção ao suicídio. Tem o do André Trigueiro, que é um palestrante espírita e um jornalista bem conhecido, um bom livro que chama Viver a Melhor Opção. Tá? O André, ele entrevistou, não é um livro espírita não, ele entrevistou os grandes especialistas, tá? Psicólogos, psiquiatras, enfim, na área de prevenção ao suicídio, de abordagem às famílias que passaram por isso, enfim. Então, inclusive espíritas. Então, tem o livro do André Trigueiro, Viver a Melhor Opção. Dentro da temática espírita, tem um livro que eu recomendo ele sobre diversas vertentes, tá? Para diversos estudos, inclusive esse, que é um que se chama assim, Ícaro Redimido. É do Gilson Freire. O Ícaro Redimido é escrito pelo é psicografado, né, escrito pelo Gilson Freire, ditado pelo Adamastor, e é a história do Santos Dumont depois do desencarne. Então o Santos Dumont, ele desencarna em virtude de um ato suicida e ele é resgatado por uma determinada equipe. Eu vou falar um pouquinho, né, o porquê resgatado. E é a história dele depois desse resgate. Né? Como se deu esse resgate no sentido de ser resgatado mesmo, de ir lá e ser socorrido por equipes de socorristas, né? De uma área muito densa da espiritualidade. E é a história dele depois do desencarne, do resgate, do Santos Dumont. É um livro fantástico, é um dos meus livros de cabeceira. Eu infelizmente não estou com ele aqui perto, mas o Ícaro Redimido eu recomendo. E tem um outro livrinho que tem audiobook dele, que chama Memórias de um Suicida. Eu acho esse livro muito denso, tá? Então só vai lá mesmo quem tiver assim desprendido do tema para só complementar aí as suas informações espíritas a respeito desse tema. Mas é um livro mais denso. Fica mais no Ícaro Redimido, é melhor. Mas tem esse livro também, Memórias de um Suicida, que é muito conhecido. Né? É muito conhecido. É um livro muito cru na sua no direcionamento, né? No tratamento da realidade. Aí eu falei em uma área densa. O que acontece, gente? Nós somos espiritualmente quem nós somos psiquicamente. Por isso que a matéria não nos satisfaz. Não tem a ideia de quanto mais tem se quer no âmbito material, né? Que a gente chama de ganância, de avareza, enfim. Por que não satisfaz? Porque o que satisfaz vai ser construir um terreno psicológico fértil, um terreno psíquico fértil, que dê bons frutos, que te traga tranquilidade, que te dê uma orientação para a caminhada de maneira tal que você, numa conexão consigo e com o divino, da tua forma de se conectar, você transite na sua existência na matéria, construindo o teu ser psíquico de maneira tal que certamente você vai se sentir mais tranquilo a cada passo. Então, fora do corpo físico, em desdobramento, quando a gente dorme, a gente sai do corpo, então em desdobramento, em desdobramento da consciência, do espírito, como muitos chamam. Ou depois do nosso desenlace,
nós vamos lidar, principalmente esse segundo, depois do desenlace, nós vamos lidar com a realidade psíquica que nós construímos. Então, essa realidade psicológica, quem nós somos psiquicamente, né? Psiquicamente, não é só na cabeça, é no coração também, ela constrói até o nosso ecossistema, o nosso habitat, num plano dito espiritual, né? Num plano periespiritual. Muitas vezes, ou melhor, como se dá hoje, é que há uma identificação de mentes de tal forma que muitas habitam o mesmo espaço psíquico, o mesmo ecossistema. E aí isso se torna uma massa. Vamos falar um pouco, né? Já que tenho essa pegada mais científica, entendam. A massa da Terra, do planeta Terra, ela não constitui uma ação gravitacional que puxa para o seu centro os corpos que dela se aproximam? Então, o nosso ambiente psíquico identificado, tá? O nosso psiquismo identificado com o ambiente psíquico existente na espiritualidade, de espíritos que lá já habitam, faz com que nós sejamos atraídos, analogicamente como a gravidade, né? A gravidade da Terra atrai os corpos para o seu centro. Nós, lá, nessa comparação, nosso psiquismo, essa massa psíquica já existente, faz com que nós sejamos atraídos para lá. E a gente vai lidar com a nossa realidade. O que a gente precisa continuar a partir do ponto do nosso desencarne. Na espiritualidade, podem perguntar, tá, sobre isso e outras coisas, a gente vai conversando aqui. É papo, é conversa, é troca. Na espiritualidade, ou seja, no que nos cabe do mundo dos espíritos, existe uma frequência vibratória conhecida como Vale dos Suicidas. Existe, tá? E aí, esse é um ambiente psíquico, tá? De grande sofrimento. Sofrimento o quê? Psicológico. Mas lembram que o indivíduo se conecta pelo seu ato tão fortemente às suas matrizes perispirituais que geram o corpo físico, que ele fica percebendo o corpo físico. E aí, essa atração, tá? Essa configuração de interação de mentes o atrai para esse lugar. Ah, mas todo mundo, não existe variação? Existe, né? Temos que ser didáticos para entender. A gente está aqui num processo pedagógico. Então, nesse ambiente conhecido, né, pelos autores espíritas como Vale dos Suicidas, o ser ele vai trilhar ali o seu tempo de resgate. Ele vai drenar os seus aspectos psíquicos através de um processo doloroso, onde ele vai passar um tempo compatível até ele ter a possibilidade de ser resgatado. Trabalhadores espirituais vão nessas áreas. É bem complicado esse resgate, mas trabalhadores espirituais vão nessas áreas. E aí
é um trabalho muito bonito, porque é dado aos nossos espíritos mais conectados com a natureza, os caboclos, os índios, os pretos velhos, tá? Então, de uma sabedoria outra que não dominamos tão fortemente no nosso mundo ocidental. E aí, deveríamos, porque faz parte dele, né? Mas a hora está um tanto esquecido. E aí eles vão lá, resgatam esse espírito quando ele assim tem a possibilidade de ser resgatado, e então o leva para um local de socorro, postos de socorro, para o nosso entendimento vibratoriamente próximos a esse conhecido Vale do Suicida, porque ele não tem a condição de se afastar muito. É tipo um mergulho, tem que subir devagar. E daí se começa todo um processo de cuidados e tratamentos, onde geralmente tem-se que induzir o ser ao sono, porque ele tem o seu corpo perispiritual muito danificado. Então tem-se que induzir a um sono, e esse sono é muito perturbado por pesadelos, porque o psiquismo não adormece. Então eu estou trazendo para vocês didaticamente o que nós podemos encontrar na literatura espírita a respeito desse fato. Tudo bem? Podem perguntar também a respeito disso. Alguma pergunta, Ju? Deixa eu ver aqui. Tá muito cedo para perguntas? Não, já são quase 8h30. O que é que eu faço por alguém que já se foi dessa maneira? Ora, pede tratamento, pede acolhimento, pede socorro a essa pessoa, pede que ele receba aquilo que está sendo emanado para ele. O que mais vale, eu ouvi de um espírito uma vez, na simplicidade da comunicação deles, que o que mais vale daqui para lá, para quem está no mundo espiritual, de qualquer forma, é o nosso pedido sincero, que é a nossa oração. Então peça pelo outro que está em qualquer condição, como estamos falando do Setembro Amarelo, por quem foi dessa maneira. Tem uma pergunta aqui, uma sugestão. Fala sobre o suicídio indireto. O suicídio indireto, ele permeia a face do nosso planeta, tá? Ele permeia a face do nosso planeta, o suicídio indireto. É tudo que toda a ação adotada pelo ser humano que contra ele mesmo. Geralmente hábitos. Então, o que é que a gente tem hoje como exemplo? Né? O abuso de drogas. Né? Então, a gente tem o abuso de álcool, de tabaco, de drogas outras. É uma forma de suicídio indireto. Essas pessoas, elas vão para esse lugar. Veja, o lugar, didaticamente eu falei nele, né, no Vale dos Suicidas. Isso compreende uma massa que atrai quem age dessa forma. Depende de muita coisa. Tá? Aí o João Luiz me falou uma vez, João disse assim, tem os pré-vales. Vamos entender assim, que tem os postos, os vales na periferia do grande centro. Tá? Então, o suicídio indireto, ele não conecta o ser em densidade ao ponto de o ato contra si. Né? Indiretamente,
ele não conecta o ser à parte mais densa disso, mas não quer dizer que isso não leve a um sofrimento grande também, tá? E assim, se a gente for elencar o que existe de ação contra si, ação lesiva, né? Contra si, assim a gente vai passar a noite aqui falando, não é? Mas geralmente o que é que acontece? Há outras ações que não te levam, ações indiretas contra si, que não te levam à prática de algo tão danoso contra si ou contra o outro, a prática no teu cotidiano, fica a cargo do teu psiquismo dar conta. E vai ter que dar. Tá? Porque desencarnou, não tem mais meu filho, meu marido, meu é meu isso, meu aquilo, meu é apego. Apego não tem apego lá. Tá? Então desencarnou, é tipo André Luiz lá no filme nosso lá. Ó, bebe essa água e fica com a água na boca. Depois você pergunta as coisas. Fica aí, ou seja, lide com as suas questões. Por isso que a gente tem que caminhar e entender que a nossa caminhada espiritual hoje, ela se configura aqui na Terra. Nós somos espíritos na matéria. Nós não estamos distantes da nossa caminhada espiritual. Nós estamos nela, imersos nela. E aí, qual a proposta do Espiritismo? O Evangelho. Debater sobre o Evangelho. À luz de quê? Da visão dos espíritos. E eles transmitiram isso como? Como é que se deu essa transmissão para elas algo que tenha credibilidade? Aí é toda a história do Allan Kardec e como se deu a codificação espírita, que eu venho discutindo com vocês aqui e todos os outros dirigentes. E lê, né? Chega lá e lê, principalmente a codificação espírita. Se a gente pega, então vamos devagar, né, na nossa temática aí, e podem perguntar. Tem outra perguntinha aqui que eu vou já para ela, tá? Da Maria Pontual, salvo engano. Se a gente pegar a história das religiões, tá? Elas sempre vieram por inspiração. Né? O Espiritismo ele não é religião. Foi algo até que eu levei para uma aula da terça-feira com os médiuns. Eu vou meio que voltar para esse tema. A história das nossas religiões são algo inspirado por alguém. Então tem dois pontos principais aí. Sempre foi uma inspiração divina através de uma pessoa. É assim o Cristo, né? O Cristo Jesus, é assim o Lao Tse, é assim o Maomé, é assim o Moisés, não é isso? Então, essa pessoa, ela foi inspirada por algo divino, por uma centelha divina, um quê divino, uma representatividade divina, que através dela trouxe algo para o mundo de compreensão desse divino, do ser humano transcendente à matéria, que transcende a matéria. Então, dentro desse raciocínio que trago, as religiões elas têm uma história de mediunidade. Então, a mediunidade remete à história mais remota que a gente possa alcançar das religiões. Com o Kardec, na época dele, eu volto já à pergunta, tá? Mas com o Kardec, na época dele, ninguém aceitava mais religião. O berço das universidades, que a gente chama de academia, era a nova universidade, conhecida como academia, era a França,
iluminista. O movimento iluminista era o movimento da razão, nada fora da razão. Religião jamais não era aceita dentro da academia, que iria construir a realidade a partir de então, que gerou um movimento também conhecido como positivismo. Tudo tinha que ser provado diante das leis da academia, nada fora dela. Só que o que é que aconteceu, gente? No mundo explodiu. Não é nem eclodiu, assim, explodiu. Fatos mediúnicos. Fatos ditos paranormais. Mediúnicos, comunicação de espírito, materialização. E de toda sorte, né? É onde vocês podem ver, aí quem leu, quem conhece um pouco, aquele fenômeno das mesas girantes, né? Que virou moda em Paris. O povo se juntava nos bistrôs para botar a mão em cima da mesa. Tem foto, tem filmagem disso. E a mesa sobe, né? E flutua e dá pancadas. Então inventaram teorias de toda sorte para explicar do ponto de vista material, né, da nossa ciência material, o que estava acontecendo ali. Não conseguia, não explicava. E os fenômenos aumentavam e aconteciam mais e mais. Lá nos Estados Unidos, meio que começou lá nos Estados Unidos e foi mais aceito na França, mas começou mesmo nos Estados Unidos. Tem o registro das irmãs Fox, que eram duas irmãs que ouviam batidas na casa de campo delas. Tá? A família ouvia também, mas as irmãs ouviam mais. E elas tiveram a coragem de chegar lá e, novinhas e tudo, se aprofundaram naquilo, quiseram saber mais e criaram um código para conversar com as batidas. Vê, criaram um código de sim e não, tantas batidas é tal letra, tantas é tal. Então elas criaram esse código e conseguiram conversar com o espírito, que deu instrução de quem ele era e onde estavam os restos mortais dele, que ele tinha sido assassinado e sepultado na casa. Tá? Então tem muita história de filme, né, de terror com essa temática. Vem daí. Ele deu a informação de onde ele estava, onde ele estaria sepultado e de quem ele era. E foram atrás e lá estavam os registros de quem era aquele espírito. Então, aqueles espíritos que se comunicaram lá na época do Kardec, que explodiu, como eu disse, mediunidade pelo mundo, eram espíritos que foi permitido para eles, através do ponto onde a mediunidade se desenvolveu nas pessoas, eles usarem essa carga mediúnica para se comunicar, mas eram espíritos com uma densidade, como eu falei, inclusive alguns espíritos de suicidas, tá? Com uma densidade muito próxima da matéria. Eles se sentiam... tem um filmezinho, querido, é isso mesmo. Os Outros, um filme fantástico. É isso, né, que a gente está falando aqui. E aí, esses espíritos, eles eram dados a uma percepção do mundo muito próxima da matéria. Muitos deles se sentiam na matéria. É tanto que o do lado das irmãs Fox, ele não conseguia sair da casa. Não, ele se percebia naquela casa, tá? Morando ali ainda. Então, tem ações que praticamos na nossa caminhada que nos conectam de forma muito densa, muito intensa ao mundo material. E muitas vezes, fora dele, o indivíduo não consegue se perceber existindo. Então ele se reconecta a esse mundo material, encontrando substrato para isso, e hoje tem de sobra, mesmo que sempre teve, né? Mas desregramentos psíquicos tem de sobra. Então o que que acontece? Ele se conecta a isso, ele vai atrás daquele ponto onde você se desregra. Ou seja, daquele ponto onde você está cometendo alguma ação contra si.
Que pode ser reconhecido como suicídio indireto, pode, aquela ação contra si. Então, a sexualidade desregrada. Né? Então, eles produz muito substrato material, muito físico. Tá? É uma energia telúrica. Eles se conectam à violência, à ganância e coisas que você possa imaginar que sejam de uma frequência mais baixa. Deixa eu ir na perguntinha aqui, senão eu esqueço e termino a live e eu não continuo. Não faço a pergunta. A opção pelo suicídio, eu acredito, né? Pode acelerar a oração, perdão. A opção não. Deixa, porque eu estava falando dos outros e voltei com essa na cabeça aqui. A oração pelo suicida pode acelerar o seu resgate? Sim. Sim. Isso não diminui. É uma ajuda. Entenda que é uma ajuda. A ajuda não pode ajudar. A ajuda não pode ajudar. A ajuda não pode favorecer a qualquer pessoa que precise dela. Então, é uma ajuda. Tem o Divaldo Franco, ele fala de um evento, de um suicídio que ele viu em Salvador, que foi um homem que ele se atirou nos trilhos do trem. E aí, uma coisa trágica, né? E ele passou a orar diariamente para aquela pessoa. E depois esse espírito vem e se comunica com ele. Aparece para ele, né? Divaldo é um médium ostensivo. E fala, conversa com ele. E diz o seguinte, diz que quando ele se atirou lá nos trilhos do trem, que o trem se aproximou, ele viu na hora que esse trem, ele percebeu assim, se transformou em um grande monstro, como se fosse um dragão, uma coisa assim, meio mitológica, tá? E começou a passar continuamente com aquelas rodas por cima do corpo dele e não cessava. Ele disse, a dor não cessava, eu não conseguia sair dali, ficava o rugido daquela fera o tempo inteiro, como se fossem os ferros batendo, né, ali nos trilhos, e eu fiquei nesse loop por anos, até o dia em que eu ouvi uma voz. E aí ele fala que essa voz foi tomando proporções tais que o barulho, o rugido da fera foi acalmando. E quando ele conseguiu ouvir claramente o que aquela voz dizia, era a oração de Divaldo. Ele começou a ouvir a oração continuamente, em vez de todo aquele tormento. E aí ele foi saindo daquele movimento e foi resgatado. Essa é um fato contado aí pelo Divaldo a respeito dessa questão da oração. Então a oração é o melhor que a gente pode oferecer para o outro, principalmente nessa comunicação que existe, né, entre o mundo espiritual e o físico, uma vez que em matéria isso é tão distante. O Léo coloca o seguinte: qual escritor espírita clássico abordou esse tema? Léo, o Emmanuel, você vai encontrar. O André Luiz, você encontra. E você tem o Kardec, você tem o Céu e o Inferno, né? Tá até aqui perto de mim. Você tem o livrinho O Céu e o Inferno, tá? Ele traz O Céu e o Inferno, é um livro fantástico, que ele vai trazer o que praticamente nenhuma religião aborda, que é o evento do desencarne, né? O desenlace, como assim é chamado. E depois, numa segunda parte, ele traz exemplos. Aí ele traz exemplos de desenlaces. E tem uma parte bem extensa nessa segunda,
um capítulo bem extenso nessa segunda parte, dedicado a uma conversa com espíritos suicidas. Então, clássico, né? Você perguntou. Vai ter o André Luiz, o Emmanuel, né? E a própria codificação espírita. Eu vou só pegar o meu carregadorzinho aqui, que eu esqueci de acoplar no celular, mas está aqui pertinho de mim. Tá ok, Léo? Tem esse livro que eu te falei, o Memórias de um Suicida, que é um clássico. Tá? Tem ele em audiolivro, audiobook. E enfim, tem outros temas também, como esse que eu trouxe, o Ícaro Redimido. O Ícaro Redimido eu acho ele mais técnico, acho ele interessante para quem para quem quiser aí melhores informações. Então, gente, como eu estava dizendo, vamos lá, recapitular, estava dizendo muita coisa, né? E fui aqui nas perguntas. Julinha, tem alguma outra? Aqui, pode falar, o próprio Léo colocou aqui, pode falar sobre a obsessão, a subjugação que leva ao suicídio? Obsessão de forma geral, né? A subjugação a gente entende que é uma incidência obsessiva, tem ela tecnicamente no livro dos espíritos, né? O que é a subjugação? É uma forma aí classificada de, de obsessão, né? Onde nós estaríamos sujeitos à ação, à intenção de espíritos não configurados no bem, né, que incidem sobre nós uma intenção tão forte que podemos ceder à vontade deles, né, como se eles comandassem. Léo, vê, nada se sobrepõe à nossa vontade. Não é? Se a gente chegou a esse ponto, é porque nós não fizemos nada antecipadamente para evitar esse movimento de subjugação. Só um momento. A ação de um espírito pode nos. A obsessão, né? Ou seja, o obsediamento, a intenção de uma consciência desencarnada sobre nós pode nos levar a um ato dessa natureza. Por si, não. Por si, não. Ela pode, se ela não encontrar em você defesas, tá? Possibilidades e a sua vontade, digamos que o domínio da tua vontade para se opor a essa intenção, tá? Então, sempre podemos fazer alguma coisa, né? Quando pode parecer esgotada as nossas forças, a gente pode pedir ajuda. Então, gente, o suicídio, ele é uma temática importante, frequente, e que precisa ser cada vez mais conhecido por nós. Porque nós ainda temos espíritos num processo de reencarne extremamente perturbados. E nós estamos num processo de transição do planeta de forma energética e espiritual que, infelizmente, né, no ponto que chegamos e o resgate, né, que muitos espíritos estão, a densidade de resgate que necessitam, muitos vão sucumbir. E o suicídio ele pode se tornar uma das primeiras causas morte, né, causa mortes no mundo. Pode ser
em virtude do nosso desregramento enquanto vida na matéria, onde um grande percentual disso pode ser por arma de fogo. A gente tem uma difusão de arma de fogo ao redor do mundo como nunca teve antes. E isso pode levar a uma sequência de suicídios nunca antes registrada. E aí, a nossa tarefa enquanto cristãos, enquanto espíritas, enquanto seres humanos, né, estarmos atentos, nos informarmos a esse respeito e tentar prevenir ao máximo. Se prevenir, né? Botar na mente, gente, olha, sempre existe um amanhã, sempre existe uma solução, não aparece nada na nossa vida. A maioria, a grande maioria que pude ter informação a esse respeito, que cometeu esse ato, se arrepende no segundo seguinte. Deu o passo e se arrependeu e não pôde mais voltar atrás. Busquem ajuda. Se alguém que estiver aí nos ouvindo agora, ou a live fica gravada, busque ajuda, sabe? Converse. Lá, como eu disse, tem o CVV, que o trabalho deles é escutar de forma acolhedora. O que você tiver para dizer, quanto tempo você quiser dizer. E isso demove muitas pessoas desse ato, que causa uma densidade e uma necessidade de resgate que dura muito tempo. Alguém mandou alguma perguntinha aqui. Deixa eu ver aqui. Fabiano, né? Fabiano colocou aqui o livro Pensamentos a Caminho. Bert Hellinger diz: pobreza de espírito significa que em meu espírito tudo que me pertence também pertence a todos os demais. Podes falar sobre esse tema? Veja, eu não concordo como Bert Hellinger aborda suicídio, Fabiano. Eu respeito o trabalho do Bert Hellinger, eu sou terapeuta, eu também tenho formação em constelação, mas deixe-me ser assim mais específico. Textualmente, eu não concordo como o Bert Hellinger aborda o suicídio. Eu preciso até ler de novo aqui a sua colocação. Pobreza de espírito significa que em meu espírito tudo que me pertence também pertence a todos os demais. Vê, Fabiano, nós somos um, né? Nós somos um. Depois que a gente for falar, a gente vai caminhando. Ó, por que a gente fica falando tanto lá na base, no Kardec, nos tratamentos, nas questões mais clássicas, como colocou aí o Léo? Porque a gente precisa caminhar juntos, não é? Mas a gente, principalmente da minha parte, enquanto abordo espiritismo e ciência, ou a ciência espírita, a gente vai caminhar a ideia, né, dentro desse processo, o porquê dessa ideia de Deus, né? O porquê essa ideia de que nós temos uma união com o todo. A gente precisa disso, nossa consciência precisa disso. Então, se em Deus nós somos um, tá? O que me pertence também pertence aos demais. Eu não sei se respondi a sua dúvida, mas foi isso que eu entendi aí da colocação. Mas realmente eu não. Bert Hellinger tem uma técnica de vanguarda, inovadora, extremamente, quando bem utilizada, benéfica, mas a forma como é olhado o suicídio, o aborto, eu não realmente, nas origens textuais dele, eu não é algo que eu coadune desse pensamento. Por isso talvez eu não consiga responder a contento. Joia, amigo? Vamos ver se Julinha colocou alguma coisa aqui, que a gente está nos minutos finais. O suicídio em massa
Orientado também. O suicídio em massa, orientando também, estaria dentro dessa temática. Veja, eu acho que alguém até colocou aqui no Japão, né? Tem aqui, ó, o país que tem mais suicídio é o Japão. Veja só, o que eu entendi, né? É uma pergunta de Maria Ventura. Veja, Maria, às vezes a gente vê essas questões de seitas, né? Em alguns países, já aconteceu nos Estados Unidos, de aquele guru ali, né? Aquele mestre ali da seita orientar, levar as pessoas ao suicídio. É, como o amigo colocou aí no Japão, né? O Japão é um país que realmente, porque tradicionalmente os guerreiros trouxeram isso, não é? A derrota, na derrota de uma batalha, os líderes, na Segunda Guerra aconteceu isso, os líderes, né, os comandantes dos exércitos, eles, o staff ali, aquele grupo, eles tiravam a própria vida. Então, a ideia de desonra, a ideia de não sei, não chegar até um determinado lugar, não atingir uma meta, meio que introduziu o suicídio enquanto cultura. Né? E aí a gente tem os suicídios em massa ou a gente tem, de repente, como eu falei, um surto coletivo ali que levou as pessoas a seguirem uma orientação dessa forma. A responsabilidade é a mesma que a gente está tratando aqui, não é? Evidentemente que quem levou a isso tem uma responsabilidade muito maior, né? Mas lembre-se, nada sobrepõe a nossa vontade, né? Então o resgate, a gente pode usar aquele jargão, Maria, o plantio ele é opcional, mas a colheita é obrigatória. Sempre existe um amanhã. A ciência espírita vai cuidar disso. Como eu estava dizendo lá atrás, então o Kardec surge com o espiritismo num momento que nada era aceito. Aí eu fui para as perguntas, não falei sobre, né? Mas vou pegar esses minutinhos finais para falar a esse respeito e a gente continua na próxima. Então não era aceito nada que viesse com essa roupagem de religião. Então, como eclodiram aqueles fenômenos espirituais, mediúnicos sim, tá? Paranormais, o Kardec, um estudioso do magnetismo animal, vê ali, ele nunca imaginou que fosse comunicação de espírito. Ele imaginava que era algo do universo, tá? Uma manifestação do universo que precisava ser entendida. Então ele desenvolveu todo um método científico para entender. E um método experimental. Então o espiritismo, ele nasce de uma ciência experimental. É a diferença dele lá, que eu falei das religiões, né? Que vem através de um ser, que esse ser é considerado que tenha um contato direto, não é, com uma divindade, e ele traz esse movimento para a humanidade, mas que é uma comunicação mediúnica, uma inspiração. E em nada o espiritismo iria se diferenciar da religião, das religiões, se ele seguisse isso. Tá, então é uma religião cristã, o Cristo já tinha trazido isso, para que o espiritismo vai falar o que Cristo falou? Então, e se é mediúnico, as religiões também foram através de comunicação mediúnica. Mas o que é que o espiritismo difere das religiões? Ele nasce de um método científico, experimental. Aí é sobre isso que nas próximas a gente vai aí dar seguimento. Tá joia, gente? São 21 horas. Tem outras perguntas. Tem até uma perguntinha aqui
que eu posso até ver. Se eu cair, a gente deixa lá nos comentários. Mas eu não estou conseguindo ler, Júlia. Se tu conseguir, deixa eu chegar mais perto aqui. Tem aqui uma perguntinha da Fabiana, não é isso? Então a gente tá no finzinho. Aí a Júlia aconselhou perguntasse lá nos contatos, Fabiana, por favor, porque senão eu posso começar a falar e cair porque já passou do tempo. Gente, eu agradeço fortemente, me sinto muito feliz aqui de estar com vocês. Espero que essa troca, não é que vai mais da minha fala para vocês, mas também sei que recebo muito através das perguntas e de quem está prestando atenção ou assistindo depois. A ideia é essa, tá? É a gente trocar, é a gente convencer. Só que convencer não não cabe nessa ideia de converter, tá? Convencer é vencer junto. E acreditamos que estudar a doutrina espírita, estudar sobre mediunidade, trabalhar a nossa conexão com o divino através do espiritismo nos traz algo promissor. Podemos nos convencer, ou seja, vencer juntos. Tá, gente? Boa noite, Maria de Jesus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.